Galerinha, então terminando a nossa exposição, não é? A assinatura ela é então um meio de conferir autenticidade e validade ao ato, né? No que diz respeito aos atos praticados por meio físico, a matriz legal é o artigo 219 do Código Civil Brasileiro, né? O que estabelece, né, esse artigo 219? Que aquele documento, que a manifestação, ela obtém força jurídica quando, após a manifestação, a declaração, é aposta, né, a assinatura do seu signatário. Assim, por exemplo, se eu, o Jefferson, lanço, né, uma manifestação numa folha de papel e logo após eu aponho a minha assinatura, de acordo com o artigo 219, gera-se a presunção de que, né, pelo fato de eu ter assinado, aquela manifestação é da minha autoria e, portanto, eu me obrigo em relação aos seus termos. Basicamente é isso que diz o artigo 219. No que diz respeito às assinaturas manuscritas, conferem as mesmas, né, serem certificadas pelos órgãos pertencentes às secretarias de segurança pública, né, como por exemplo, né, o Instituto Félix Pacheco do Estado do Rio de Janeiro, né, como por exemplo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais. Então, os conselhos de classe, como por exemplo a OAB, né, o CRM, o CRC, né, o CREA, né, as Forças Armadas, né, o Exército, Marinha, Aeronáutica. Então, esses órgãos são os polos identificadores das assinaturas manuscritas. Então, conferem a esses órgãos atestar, né, certificar que a assinatura que consta daquele documento partiu do punho daquele cuja foto, cujos dados constam do referido documento. Então, esses são os órgãos certificadores das assinaturas manuscritas. No que diz respeito a uma assinatura eletrônica, né, os certificadores dessas assinaturas são entidades credenciadas na forma da medida provisória 2200-2 de 2001. Então, essas autoridades certificadoras é que conferem, né, a certificação em relação às assinaturas eletrônicas. Por exemplo, né, Caixa Econômica Federal, os Correios, né, são entidades certificadoras. Então, se eu quero obter um certificado digital, na linguagem do leigo, né, uma carteira de identidade eletrônica, eu me dirijo, né, a uma dessas autoridades certificadoras. Existem também certificadoras privadas, levando uma série de documentos, fotocópias de documentos, e obtenho o meu certificado digital, né, que pode ser inserido num token, que é semelhante, para quem não conhece, a um pendrive, ou, né, pode ser inserido na própria carteira de identidade. Então tem lá um chip e você insere o certificado digital, e na hora que você for utilizar, usa-se, né, um smart card, um leitor de cartão. Então vejam só, como que funciona a prática de um ato processual por meio eletrônico, para a gente finalizar. Você obtém um certificado digital e se credencia junto ao tribunal. O ideal é que os sistemas fossem abertos, mas infelizmente os nossos tribunais, eles trabalham com padrões de sistema fechados. Então, se eu me credenciei no Supremo Tribunal Federal, automaticamente eu não estou credenciado para a prática do ato no STJ. Se eu me credenciei no TJ de Minas, automaticamente eu não estou credenciado, né, no TJ do Rio. Mas o ideal seria
que os tribunais trabalhassem com padrões de sistemas abertos, mas não é o caso. Então eu tenho que fazer o credenciamento para a prática de atos por meio eletrônico em cada tribunal. Então, pois bem, estou credenciado. Como que esse sistema funciona? Ele é baseado numa estrutura eletrônica que usa a criptografia, e ela é composta ela trabalha com um sistema de duplas chaves, uma chave de domínio público, amplamente divulgada, e uma chave de domínio particular, privado, de utilização exclusiva do titular do certificado. E ela utiliza uma extensa combinação de letras, números e caracteres especiais. Então, para a gente encerrar, eu quero praticar um atos por meio eletrônico, eu me credenciei junto ao tribunal. Então eu sento lá no meu escritório, diante da minha máquina, do meu computador, acesso o processo judicial eletrônico e preparo a petição. Então agora eu vou enviar a petição. Então no momento em que eu empregar a minha assinatura digital, essa petição vai ser enviada. Então eu usei a minha chave privada. Vamos imaginar que a minha chave privada, só para vocês entenderem de uma forma bem rudimentar, é A, C e E. Então essa é a combinação, 3 letras, A, C e E. Quando a minha petição chegar no computador do tribunal, um software, um programa de computador aplica sobre a minha chave privada a chave pública, que é BD. Então, se houver a correspondência, no caso houve, olha só, a minha é A, C e E. A dele é B e D. Aplicou, houve a correspondência. A, B, C, D e E. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Primeiro, gera-se a presunção que aquele documento enviado é da autoria do titular do certificado e outra, do conteúdo, da integridade do conteúdo, que não houve interceptação daquela mensagem no caminho percorrido entre a minha máquina e o computador do tribunal. Então, com isso, o sistema emite um protocolo e o ato, então, por meio eletrônico, foi praticado. Um abraço para todos e um bom final de semana.